Embora a púrpura seja uma doença onde o principal sintoma é o aparecimento de manchas roxas na pele, muita gente convive com ela sem buscar um tratamento. Outras, porém, sofrem por ter que conviver com essas manchas espalhadas pelo corpo e acabam apresentando até quadros de depressão. Mas esse não é o único problema. E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo sensacional, que esse estúdio está maravilhoso, só com mulheres maravilhosas. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, doutora Natasha Slessarenko. Como estávamos conversando aqui um tempinho atrás, já está há tanto tempo aqui no programa e a gente fica muito feliz, sempre é um prazer tê-la aqui com a gente. Prazer é todo meu, Elga. Como eu já falei, eu me sinto verdadeiramente em casa. Vindo aqui, já passei por algumas reformas aqui, o estúdio cada dia mais bonito. E é uma alegria estar aqui, a energia daqui é muito gostosa. E hoje está aqui acompanhada dessa maravilhosa. Lindas nós, mulheres cuiabanas, nos sentimos representadas por ela, né, Michele? Com certeza. Michele Alencar, vereadora, primeira vez aqui em nosso programa. Estou muito feliz em tê-la aqui. Já era um nome que estava lá já cogitado há algum tempo e agora casou, né, com um momento importante da sua vida e nos chamou muito a atenção da nossa produção o seu post que você fez em relação à doença da sua filha, né, que é a púrpura. Inclusive você tem projetos e nós falamos, vamos trazer a doutora Natasha Slessarenko, que é pediatra e patologista, para ter esse bate-papo aí descontraído e cheio de informação. É um prazer tê-la aqui também, Michele. Obrigada, Elga, pelo convite. Já estou me sentindo assim como a doutora Natasha, em casa, muito à vontade, até porque, assim, tudo que ela falou de mim é muito recíproco e talvez até em dobro, porque a admiração nessa grande profissional, dessa grande mulher, e quando a gente tem, e eu lembro que logo que a gente começou a ter os relatórios em relação à minha filha, eu tenho a minha chefe de gabinete que é muito amiga da doutora Natasha. Se diz a irmã gêmea. Irmã gêmea. Que legal. E aí ela falou, já vamos ligar para a doutora Natasha, porque assim, quando a gente descobre uma doença autoimune de um filho, é meio que você entra num desespero momentâneo, né? Porque a doença autoimune, ela não tem muitas explicações, ela não tem prazo de tratamento, se tem cura, se não tem cura, quando isso vai acontecer. E aí a gente começou a procurar e a primeira pessoa que a gente falou, vamos ligar para ela, porque é a nossa referência, né? Então eu estou muito feliz, tá? De estar podendo falar do caso da minha filha, que hoje representa o caso de muitas mães, muitas crianças, adultos, inclusive desse projeto de lei, que eu falo que eu tenho muitos projetos de lei que tem todo o meu coração. Esse tem o meu coração, meu carinho, minha força, minha fé, minha alma, tudo imprimido nesse projeto, porque fala da realidade que eu enfrento todos os dias, né? Como foi o processo de encontrar o tratamento, como fazer o diagnóstico, como é percorrer esse caminho pelo SUS. Hoje a gente não faz mais pelo SUS, mas nós fizemos todo esse caminho. Então acredito que nada mais genuíno do que você ter na pele como é a dor do outro, dessa mãe, dessa criança. Então, eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui podendo falar com vocês sobre isso. Felizes estamos nós e muito honrados também, viu? Doutora Natasha Slessarenko, e poderia, assim, conceituar um pouquinho a doença, a púrpura? Então, a púrpura, por definição, é um nome que quer dizer manchas roxas no corpo. A púrpura, então, é uma manifestação dermatológica da pele por causa de algum problema, que pode ser problema de plaqueta, pode ser problema de vaso, pode ser problema de fator de coagulação. Isso aí depois, na investigação, vai saber o que é. Sim. Mas púrpura, por definição, é mancha roxa na pele. Essas manchas roxas podem se apresentar como petequias, que são aqueles pontinhos vermelhinhos, bem pequenininhos. Eu vi algumas imagens. Bem clássico de quando é plaqueta. Equimoses e os hematomas, que são essas manchas roxas. Então, tipo, hematoma normal, de pancada. De pancada. Aquilo ali sim, pode ser uma púrpura, só que um único hematoma não. A criança se bateu, o adulto se bateu, faz um hematoma no lugar da pancada e é um hematoma, vai reabsorvendo, ele começa a ficar roxo, depois ele fica meio amarelado, meio esverdeado e reabsorve. Pronto. Agora, quando é em áreas mais extensas, em áreas onde é difícil bater, por exemplo, no bumbum, atrás das costas, atrás da coxa,
não é comum você bater aquela região. Então aparecem várias manchas, não é só uma mancha. São várias manchas roxas de dimensões diferenciadas, de tamanhos diferentes. E aí sim se faz o diagnóstico de púrpura. Entendi, doutora. E no seu caso, Michele, quando vocês ligaram o alerta, viram que tinha alguma coisa acontecendo com a sua filha? Então, primeiro a minha secretária começou a falar, Michele, a Esther anda meio roxinha e tal. E eu, como é a Esther, minha filha de 5 anos, na época com 4 anos, ela é serelepe. Se batia né? muito. Normal, Caía, né? bebia correndo, descia pra parquinho, essa coisa. Eu falava, gente, terror em criança normal. Sim. E aí ela falou, mas tá bastante. E aí eu comecei a perceber, mas assim, inicialmente eu não dei essa importância devida. E eu era nas recebi... perninhas, mais nas pernas? Mais nas pernas, tinha alguns nos bracinhos também. Mas era mais nas pernas. Quando eu recebi um pedido de ajuda de uma pessoa, de uma mãe que estava numa UPA, na UPA do Verdão, inclusive. E ela pediu porque ela estava com um filho, que ela não conseguia atendimento, e essa criança, já há 1 ano e meio, quase 2 anos, ela estava buscando o diagnóstico dessa criança, que uma vez tinha que, inclusive, tomar plaqueta e tal, porque a plaqueta quase que zerou, assim, sabe? Tinha sangramento. Sim. E ela estava lá aguardando e não era atendida e me pediu ajuda como vereadora, me socorre e tal. E aí me deu uma coisa no meu coração, porque assim, mãe pedindo ajuda, ao invés de eu ligar, de eu mandar um assessor, de eu tentar, eu fui lá. Baixei lá e fui atrás de médico, fui atrás do coordenador e fui atrás. E aí, quando eu chamei a equipe, o coordenador veio, olha, o pediatra chegou e tal, e aí ela foi atendida, eu fiquei esperando ela ser atendida. Aí depois eu fui no quarto e eu falei, e o menininho tava bem. E eu falei, mas qual que é o sintoma? O que exatamente ele tem? Ela falou assim, olha, eu começo a ficar... ela falou, depois, eu não sei exatamente, ninguém me deu um diagnóstico ainda. Eu suspeito de uma doença hemorrágica e uma coisa que eu prestei atenção é que todas as vezes que ele aparece com esses pontinhos vermelhos, que são as petequias, eu vou ver faço um exame de sangue nele e tá baixa a plaqueta. E eu falei, deixa eu ver. Aí ela começou a mostrar umas coisas pequenininhas, umas bolinhas vermelhinhas. Bem pintinhas. Parece picada de inseto. Mas pequenininha. Ela não tem não tem alto relevo, nada. A é única uma diferenciação pintinha. entre a picada de inseto, de mosquito, por exemplo, e uma petequia, é que quando você afasta, assim, você faz isso aqui, pega e afasta. Tá, vamos dizer que eu tenho uma manchinha vermelha aqui. Eu afasto, puxo uma para um lado, outra para o outro. Se desaparecer a digitopressão, que a gente chama, isso é só vasodilatação, isso é picada de inseto. Se não desaparecer a digitopressão, isso é petequia. Petequia, então, são esses pontinhos vermelhinhos. É um tipo de púrpura. É um tipo. Entendi. E aí eu peguei, achei estranho, fui falar com o pediatra. Eu falei, olha, o que tem essa criança? Porque essa mãe está aguardando um relatório definitivo há mais de ano e ninguém fala. E aí ele falou, olha, para mim, quase 100%, eu não posso afirmar 100%, porque eu não sou um especialista, eu estou fazendo um encaminhamento, ela vai para a central de regulação para um hematologista, mas para mim é quase 100% que seja púrpura. Eu nunca tinha ouvido aquele nome, para mim púrpura era de purpurina, era de uma coisa bonita, brilhosa. Mas quando você viu e aí ele criança... falou, aí ele falou assim para mim, eu falei, quais são os sintomas? Aí ele não falou só das petequias, ele falou das petequias e falou dos roxos. Dos hematomas. Dos hematomas. Entendi. Aí na hora, Deus fez assim, ó, pam, minha Ligou filha. o alerta. Eu falei, doutor, mas a minha filha tá com vários roxos na pele. E aquilo me veio assim, aquele monte de pensamento, meu Deus do céu e tal. Eu cheguei em casa, ranquei a roupa da minha filha, era um final de semana, era uma sexta, final da tarde, tirei e tava as pernas, no bumbum, no bracinho aqui embaixo. Mas eram diferentes, não era petequia, não, né? Era as Era manchas roxas. roxas Eram hematomas, com né? petequias. Tinha petequia e tinha Por hematoma. quê? Porque ela tinha até aqui, ó, na bochechinha, petequia, no pescocinho e Doutora, tudo. isso vai evoluindo também? Vai aumentando? Então, na verdade, as púrpuras têm que primeiro saber a causa. Então, tem as causas primárias, como, por exemplo, a púrpura trombocitopênica idiopática. Que é o caso da Esther, que é o que eles chamam de PTI. PTI.
púrpura, trombocitopênica e Idiopática. idiopática, ou seja, idiopática que a gente não sabe a causa, mas é de natureza autoimune, ou seja, o nosso organismo começa a produzir anticorpo contra ele mesmo, no caso, contra as plaquetas. Então, aí a pessoa faz essa síndrome. Existe a púrpura de Enoch-Schönlein, que é uma púrpura também autoimune, que se caracteriza por aparecimento dessas manchas roxas no bumbum e na parte posterior da coxa. Existe a púrpura trombótica trombocitopênica, existem as chamadas púrpuras secundárias, que pode ser secundária a uma infecção, a pessoa pode ter, por exemplo, na dengue. Na dengue você tem queda das plaquetas. As plaquetas caem e ao cair as plaquetas você pode ter manifestações de púrpura. Aparecimento de peteca. Até tem um teste que é chamado de teste ai meu Deus, agora eu me esqueci o teste, que a gente bota o aparelho de pressão. Rumpelide que chama, mas tem um nome mais fácil. Técnico. É, o teste de Rumpelide. Você bota o aparelho de pressão bem na pressão média e deixa por 5 minutos e vê se aparecem as petequias. Se aparecer as petequias, isso indica fragilidade capilar, que aí é um dos critérios, inclusive, diagnósticos de dengue. Então, a púrpura, ela é a ponta do iceberg. Na verdade, ela pode ser uma púrpura trombocitopênica idiopática, que é a causa mais comum de púrpura em criança, é a PTI, é a púrpura trombocitopênica idiopática, mas existem várias outras causas. O lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, pode ser uma causa de púrpura. Então, existem aí o citomegalovírus, infecções virais, infecções por protozoários, toxoplasmose, várias outras doenças podem cursar com quadros purpúricos. Que bate-papo sensacional, eu estou adorando. Vamos dar aquela paradinha bem rapidinho, mas é bem rapidinho, minha gente. Mas antes, vamos falar de Nutrônica? Roda o VT. O ImunoPro é um super aliado que auxilia a melhora do sistema imunológico, pois é um composto completo que conta com a combinação de própolis, vitamina D, zinco, selênio e complexo B. Graças à união de tudo isso, o ImunoPro possui excelente ação anti-inflamatória e também ajuda a manter os altos níveis de anticorpos, fortalecendo a defesa contra infecções bacterianas e virais. ImunoPro é Nutrônica. Deixa a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. Falou de saúde, falou de Nutrônica. Quer saber mais? Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera a este QR Code que está aí na sua tela e se informe. Estamos de volta hoje com esse programa fantástico. É um prazer estar com vocês aqui falando sobre esse tema. A doença, ela tem cura, doutora? Depende. Então, por exemplo, se é São uma vários púrpura, casos, então. A púrpura trombocitopênica idiopática, na maioria das vezes, ela tem uma evolução benigna, favorável. A criança, às vezes, precisa tomar corticoide, imunoglobulina. Eu não sei o que a sua filha, qual foi o tratamento para ela, mas costuma aí, em alguns anos, a criança desaparece, pronto, acabou. Pronto. Às vezes não, às vezes é uma doença que vai se manter, como a Michele já falou, essas doenças de natureza autoimune, que o nosso organismo começa a produzir anticorpo contra ele mesmo. Então, a gente não sabe muito bem como é que isso vai evoluir. Então, é muito importante, são todas doenças que se tem controle, que elas ficam aí compensadas e aí, por um momento de estresse ou algum fator, ela pode vir a descompensar e apresentar novamente toda aquela manifestação clínica. Então, é muito importante se fazer o diagnóstico, né? O diagnóstico não é um diagnóstico muito simples, mas também nada muito complexo. No próprio hemograma, que é um dos exames que mais se pede na prática, você já consegue ver o número de plaquetas, ver se essas plaquetas estão normais ou se não estão. Se as plaquetas estiverem normais, tem que partir para uma outra, avançar na investigação, fazer aí dosagem de fatores de coagulação, avaliar outras causas de síndromes purpúricas, né, de quadros de púrpura. E qual que é o tratamento da sua filha, Michele? Na verdade, quando o médico, eu
né, olhei e falei, vou atrás. Fui, E era qual que é a mesmo, orientação? era diferente Fui da criança fazer. internada. Era Isso porque que ele eu não iria tinha te hematoma. Ele só tinha peteca. Ele só tinha Você peteca. viu alguma semelhança Não, do... é a do- petequia, que é Só a a petequia. pintinha A pintinha vermelha. vermelha. Mas foi o suficiente para chamar a tua atenção, E aí né? eu fui, ela estava toda roxinha, a orientação é fazer um hemograma, né, para ver a plaqueta. Ela teve que refazer 3 vezes isso porque eles confundiram com uma dengue. Uma Olha dengue hemorrágica, só. porque estava muito baixa a plaqueta. E aí a gente fez 1, 2, 3, enfim. Baixa era quanto? Baixa, acho que estava 7. Nossa. É mínimo 150, 140 mil. 140 a 140 é o 400 mil. normal. Isso. 140 é o mínimo, mil né? a 400 mil. 140 mil É o um só, mínimo. Já já está lá no limite. Ela estava com 7. 7? Meu Senhor. Então, foi assustador. E aí, só que de cara, você tem que fazer vários exames para você chegar. Porque você tem que desvincular uma leucemia, você tem que Exato. desvincular uma dengue. Você vai Mas no coração fazendo da mãe, né, Michele, uma hora dessa. Esse diagnóstico de púrpura trombocitopênica idiopática é um diagnóstico de exclusão. Depois que você já fez toda a parte infecciosa, afastou leucemia, porque pode ser uma manifestação também de leucemia. Então, a púrpura pode ser aí secundária a uma leucemia, que é aquilo que a gente estava falando. É primária ou é secundária? A púrpura trombocitopênica idiopática é primária. Só tem ela ali, não tem outra doença junto. A secundária é alguma outra doença. Então, afastar a leucemia, ela colheu medula? Medula, assim, a gente foi para o Hospital do Câncer, né? Na época, o pediatra dela, o Dr. Mohamed, falou, vou te encaminhar para a doutora Sueli, que ela trabalha no Hospital do Câncer, ela vai poder fazer esse atendimento primário para te orientar e tal. E a gente foi fazendo exame, até que chegou nesse fechamento. É PTI, púrpura, ela foi explicar como isso funciona. Então, hoje o tratamento dela é imunoglobulina, que é intravenosa, Sim. né? Você toma ali, antes ela tomava 1 semana, 5 dias consecutivos Todos de os dias imuno na veia ou corticoide. A gente tentou o corticoide, não segurou. Não deu? Não segurou. Tanto que agora a gente está nos 2. Por quê? Porque além de ter que fazer a imunoglobulina que durava em torno de 20, 25 dias, ou seja, a gente poderia fazer lá uma vez a cada mês, uma vez por mês, ela começou a diminuir para 20, depois 15. A última, no mês retrasado, em menos de 7 dias, caiu tudo de novo. E a gente associou a imunoglobulina com o corticoide em dosagem até ir Baixinho. desmamando. Começa um pouquinho mais alto, vai até ficar 1 mlzinho por dia. E mesmo assim, ainda estamos num processo, porque como é uma doença autoimune, o corpo é que vai reagindo, né? Entendi. Então, assim, eu hoje estou fazendo 2 tipos de tratamento, um tratamento até mais alternativo, com ortomolecular, para descobrir a causa, o que está desencadeando, para que ela não corresponda ao tratamento mais comum, que é a imunoglobulina e o corticoide. Geralmente, às vezes, só com corticoide é suficiente. Aí associa imunoglobulina, no caso tá associado os 2, imunoglobulina mais corticoide. E isso faz o quê? Aumentar as plaquetas, porque ela tem aí problema com as plaquetas. As plaquetas dela que são baixas. E para que serve uma plaqueta? A plaqueta é a menor célula do nosso sangue, ela não tem núcleo, assim como a hemácia, e ela serve para fazer a parte de coagulação sanguínea. Quando a gente se corta, Sim. a primeira coisa, são três coisas que entram para fazer a coagulação. Primeiro é o vaso, depois as plaquetas e por último os fatores de coagulação. Então, cortou, o vaso já se espreme na tentativa de diminuir o sangramento. Em seguida vem as plaquetas e fazem um tampão ali. Elas começam, essas células piquititis estão Elas circulando. se juntam Elas ali se juntam pra para fechar formar o- um coágulozinho para Sim. impedir Interromper, aquele... né? Impedir uma O vazamento. hemorragia. Uma Sim. hemorragia, exatamente. Então, elas fazem um processo chamado adesão e agregação plaquetária. A adesão é quando ela cola no vaso, e a agregação uma cola na outra. Então, aí elas formam aquele tampãozinho. E aí, por último, veio os chamados fatores de coagulação, como uma cascata, tem o fator 12, 13, começa no 13, 12, 11, 10, até chegar ali 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, até o fibrinogênio se transformar em fibrina e formar o coágulozinho que pronto para de sangrar. Isso é o normal, para isso serve a plaqueta. Então, é uma linha de defesa contra a hemorragia. Sim. Então, o nosso organismo é um equilíbrio entre, eu tenho fatores que fazem coagular e fatores que fazem sangrar. O equilíbrio entre os pró-coagulantes e os anticoagulantes mantém eu aqui normal. Se eu tiver um fator que faz coagular mais,
eu tenho trombose. Se eu tiver um fator anticoagulante maior, eu faço hemorragia. Então, esse equilíbrio é mantido de maneira muito perfeita. Tanto que, por que uns indivíduos fazem trombose e outros indivíduos fazem hemorragia? Porque existe um desequilíbrio entre os fatores anticoagulantes e pró-coagulantes. Então, uma pessoa com púrpura, ela tem a tendência à hemorragia. Exatamente. A púrpura Inclusive, é uma manifestação da de hemorragia na pele. Por Olha isso, só, tantos então, roxinhos há um sangramento também. ali. Na pele. Exatamente. A púrpura é uma Isso. manifestação hemorrágica, de hemorragia na pele. E até a orientação, né, da hematologista é, como ela é criança, e criança tem a tendência a cair mais de um balanço, de uma gangorra e tal. Quando ela tá com as plaquetas baixas, a médica fala, olha, ela tá com plaqueta baixa, tá com o roxinho, já não deixa descer pro parquinho, Não deixa já brincar na evita a cama bicicleta, elástica. cama elástica. Então, assim, ela vai brincar mais em casa, com os brinquedos e tal. Como a plaqueta, no caso da Esther, é uma plaqueta que cai drasticamente, de um dia para o outro, ela tá com 7, com 5, é muito drástico o caso dela, então ela falou, até se ela se mexer muito na cama, é o caso de você colocar o colchãozinho no chão, né? É encontrar daí externamente um equilíbrio para conduzir essa criança, Exatamente. sem que essa criança fique tão traumatizada com o que ela está Sim. vivendo e acho que ela é muito... Altere muito a rotina dela. Mas, e conduzindo até que as plaquetas sejam equilibradas com os fatores externos também, porque daí é tudo medicação que vem de fora para dentro para tentar equilibrar aquilo que não está acontecendo de dentro para fora, né? Entendi. Chegou aquele momento de mais uma paradinha bem rapidinho para tomarmos uma água, minha gente. Mas antes, tem um recadinho para vocês. Vamos falar de Reserva Mandarim Condomínio Clube. Seja bem-vindo ao home resort mais completo e exclusivo da Chapada dos Guimarães. Reserva Mandarim Condomínio Clube. Projetado em cada detalhe para que você possa criar lembranças inesquecíveis. Localizado em meio à imponência da natureza, da nova joia do ecoturismo brasileiro, o Reserva Mandarim reúne diferenciais que garantem um estilo de vida único. Um condomínio clube repleto de conforto, lazer, sustentabilidade e segurança. Requinte, aconchego e muito bom gosto. Ambientes mobiliados e decorados com sofisticação e design fazem do Reserva Mandarim o condomínio ideal para você reunir a família e os amigos e compartilhar os bons momentos da vida. Paisagismo diferenciado com alamedas e espaços de recreação e contemplação da natureza. Reserva Mandarim Condomínio Clube. O lugar perfeito para viver seus melhores momentos. Garanta seu futuro no melhor da Chapada dos Guimarães. Voltamos, minha gente, o programa está interessantíssimo. Olha, é um prazer poder ter esse bate-papo descontraído com vocês aqui. Quais os riscos da púrpura? O risco é o sangramento. É o sangramento, sangramento. é o principal Principalmente ali. sangramento do sistema nervoso central. Olha só como Que é é arrebentar um AVC. vasinho dentro da cabeça, Meu Senhor. numa área em que a gente não tem acesso, é o que a gente chama de ter um derrame. É um AVC, Um AVC. hemorrágico, um acidente vascular cerebral hemorrágico. Esse é o grande medo da púrpura, é fazer um sangramento. E, em geral, o sangramento para o sistema nervoso central. Mas pode ser sangramento para estômago, pode ser um sangramento renal. Então, no corpo todo, no nosso sistema, corre risco de acontecer. Exatamente. A um púrpura é quadro a manifestação de que está acontecendo hemorragia na pele. Mas Sim. essa hemorragia pode acontecer lá dentro também. Então, a gente tem aí como regra, abaixo de 50 mil, existe o risco de fazer hemorragia espontânea. Olha só, Michele. Mas aí ela teve 7 mil. Mas aí a gente fala, nossa, mas e agora? Mas certamente o organismo nosso é uma perfeição, é uma máquina tão perfeita que para ela chegar nesses 7 mil, ela passou por 50, por 30, 40, 30. E ela foi então meio que se adaptando
adaptando a essa condição. Isso não quer dizer que não seja de risco. Sério. Claro que é de risco e é muito sério. Só que o organismo foi meio que se adaptando. Ela já estava ali faz tempo, que a babá vinha anotando e você achava que não, enfim. Mas isso, o grande medo que a gente tem da púrpura é o sangramento. Então ela tem que tomar muito cuidado com o medicamento que ela toma, porque tem muitos medicamentos. Em adulto, a causa mais comum de plaquetopenia, que é a queda das plaquetas no adulto, é medicação. Então tem muitos medicamentos para pressão alta, por exemplo, que dão plaquetopenia. Entendi. Então, Até assim, uma gripinha, por exemplo, como é uma doença autoimune, ela está ali muito junta com o sistema imunológico, por exemplo, ela pegou um resfriado, já altera e a plaqueta começa a cair, porque daí o organismo vai ter que produzir, por exemplo, o exército para combater o resfriado e já vai baixar a plaqueta. No mesmo lugar, produz o tutano do nosso osso é uma fonte de células do sangue. O sangue é produzido no tutano do nosso osso. E é o sangue produzido no osso, né, doutora? Osso. Nas crianças é produzido em vários ossos. No bebê intraútero, praticamente todos os ossos produzem sangue. À medida que a gente vai crescendo, ficam em alguns ossos. Então, esse osso aqui que é chamado de externo e nos ossos do quadril, basicamente. Mas nas crianças tem ainda no fêmur, no úmero, na fíbula, enfim. E aonde produz a plaqueta é no mesmo lugar que produz os soldadinhos do nosso organismo e é no mesmo lugar que produz as hemácias, que são as células responsáveis por carregar o oxigênio e que deixam a gente sem anemia. Quando falta a hemácia, a gente tem anemia. Então, essas 3 séries de células, a série vermelha, que é a que carrega oxigênio, que dá o nosso bem-estar, faz a gente não ter anemia, as células brancas, que são as responsáveis por nos defender de infecções, e as plaquetas que nos defendem da hemorragia. Então, essas 3 séries de células são produzidas no tutano. Então, é o que ela falou, se ela pega uma gripinha, o nosso organismo começa a produzir, aí vai ter que ir lá para defender. Os soldadinhos brancos vão lá para defender, e aí as plaquetas caem. Por quê? Porque é no mesmo lugar que se produz. Então, tem ali um desequilíbriozinho que faz a plaqueta cair. Então, na presença de uma gripinha ou uma diarreia ou qualquer coisa, qualquer infecção, descompensa e aí a plaqueta cai. E aí ela pode ter acabado de tomar uma imunoglobulina e aí cai tudo de novo. E aí, assim, a importância desse diagnóstico, por exemplo, é que no caso a Esther, ela já vinha reclamando de cansaço e dorzinha na perna. Ela chegava e criança, ainda mais na cidade. Muita energia. Ela é bem espivitadinha, serelepe, sapequinha. E ela chegava da escola, mamãe, tô tão cansadinha. E eu via que não era... Falava, gente, não é normal. Ela nunca foi de falar que tá cansadinha, né? A não ser que se eu tivesse, vamos fazer uma aventura e tô cansadinha, mas não. E ela falava, ai, minha perninha tá doendo, e eu tô cansadinha, minha perninha tá doendo. E aí eu fui compreender que tudo era um contexto também do relatório da PTI, né? E o grande, assim, a importância até que me fez desenvolver o projeto é porque eu ouvi o relatório, né, de que uma criança caiu do caminhão, estava com o pai, caiu e sofreu um AVC e morreu. Porque ele estava com plaqueta super baixa, ele era uma criança que tinha PTI, os pais não identificaram e ele teve uma morte numa queda que talvez se fosse numa outra criança não teria. Entendi. Aí é difícil, Então, né? Porque ele já tinha uma plaquetopenia, uma queda de um caminhão, sei lá de que altura foi, ele fez um trauma craniano, um traumatismo craniano, poderia ter ficado ali, se ele tivesse todo esse mecanismo que a gente combinou, o vaso se estreitar, a plaqueta ir lá, fazer adesão e agregação, e os fatores de coagulação formar o coágulo, pronto, acabou. E não tinha, diante né? dessa situação. E aí, até houve relatos de mães também, falando, olha, eu fui chamada na escola, porque estavam achando que eu estava batendo muito na minha criança, porque chegou Isso eu ia roxo. comentar. Isso né? é importantíssimo, porque a criança roxa, cheia de mancha roxa, a primeira hipótese que vem à cabeça é maus tratos. Maus tratos. Então, assim, mesma coisa uma criança que tem uma doença genética, por exemplo, como a osteogênese imperfeita, que é aquela doença dos ossos de vidro,
de cristal, que a Sim, criança, já qualquer ouvi coisa, falar. ela Quebra. fratura. Então, precisa ter muita Eu fui cautela. chamada na escola. Aí, ó. Você foi Eu chamada? fui chamada, eu recebi uma ligação da coordenadora falando Tava que muito queria falar roxinha. comigo, que a Esther estava no braço. E aí eles acharam que não era nem eu, eles acharam que era minha secretária, que eles sabiam que ficava de manhã com a secretária. E eles Te me alertando. chamaram, me alertando Sim. e tal. E aí, como eu já estava nesse processo, eu falei, não. Essa semana eu tinha marcado de vir conversar. Aí eu fui explicar Você não- tudo, né? não tinha comunicado ainda. E ela tinha muitos roxos mesmo. Então, essa coisa do Então, braço é importante. Porque é. muitas vezes, os pais, ou enfim, o agressor, quem faz isso é uma pessoa muito má, né? Mas pega a criança pelo braço Aperta. aperta e faz o chamado shaking baby, que faz assim Sim. com a criança. E isso pode dar lesões cerebrais, às vezes, irreversíveis também na criança. E às vezes fica com a marca, né, dos dedos, a mancha roxa nos Nossa, dois gente. bracinhos. Até porque a mancha da minha filha era bem roxa. Eu falei, nossa, para ter feito isso, alguém ter feito isso, teria que Com certeza. quase que espancado ela, sabe, doutora? Então, eu até, assim, trouxe essa discussão em plenário, trouxe essa discussão para minha rede social. Que bom que a gente está fazendo essa discussão aqui, porque é informação até para o professor identificar, Com a babá certeza. identificar, o pai identificar, porque a gente vive uma vida tão corrida, às vezes o pai muitas- trabalha o dia inteiro, chega, não presta atenção se a criança Passa tá despercebido, assim, passa sim. despercebida. E é né? natural, né? Acontece mesmo. E doutora, diante disso, do relato da Michele sobre a criança que sofreu um acidente e veio a falecer, eu vi a importância de nós trazermos mais informações em relação aos alertas que os pais têm que ter, aos sintomas. Já falamos sobre as manchas roxas, sobre a questão As do pintinhas cansaço que a vermelhas. Michele falou. O que mais, doutora? Então, é muito importante que, quando a Michele falou assim, com dor na perna, cansaço, essas manchas roxas, nossa, a primeira coisa que me vem à cabeça é leucemia. Por quê? Porque a leucemia é uma doença que, apesar de hoje se rapidamente diagnosticada e tratada, tem 95% de cura na criança, leucemia linfóide aguda. Mas ela dá exatamente isso, dor nos membros, manchas roxas no corpo e muito cansaço. Então, quando é que eu devo me alertar, né? Então, a púrpura, a manifestação é na pele. Então, é observar essas pintinhas vermelhas, como eu falei. Então, afasta-se. É a primeira manifestação, né, doutora? Ou a pintinha vermelha ou a mancha roxa já. Então, ela pode se apresentar de diversas formas. Ou a pintinha vermelha, ou manchas roxas pequenininhas, ou mancha roxa maior. E, geralmente, em locais onde não é costume de bater, tá? Ou, às vezes, na escovação de dente sangra o dente. Olha só. Então, assim, é uma outra possibilidade. Sim. Só que tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as crianças não gostam de escovar dente, então escovam de qualquer jeito e ficam com gengivite. A gengivite faz sangrar, mas sangramento dental acompanhado de petequias ou equimoses ou hematoma na pele, tem que acender um sinal de alerta. Então é muito importante, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, na criança existe mais essa cultura de se levar a criança periodicamente ao médico Sim. sem que a criança esteja doente. Isso é muito importante. Então, Qual que é a frequência, doutora? então, segundo o Ministério da Saúde, de 0 a 6 meses, essa criança deve ir uma vez por mês ao médico, tá? No posto de saúde, nas unidades básicas de saúde, nos programas de atendimento lá da saúde da família, enfim, nas unidades básicas para fazer o seu atendimento. Ou se é uma criança que tem aí um plano de saúde, alguma coisa assim, que vá no seu pediatra, enfim, é importante uma vez por mês nos primeiros 6 meses. Depois disso, as consultas ficam mais espaçadas, aí já tem... há controvérsias entre o que o pediatra, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda e o Ministério da Saúde, mas pelo menos de 6 a 1 ano, essa criança deve ir a cada 2 ou a cada 3 meses ao médico. Do primeiro ano até o segundo ano, ela deve ir pelo menos também a cada 3 meses ao médico. Por que isso é importante? Porque tem que pesar essa criança, tem que medir, tem que ver se a cabecinha está crescendo, se a Entendi, criança não está doutora. engordando muito ou se não está perdendo peso, tem que ver a carteira de vacinação dessa criança, tem que avaliar a nutrição dessa criança, se essa criança está se nutrindo bem, se ela saiu do peito, como é que está a introdução de alimentos complementares. Depois, a questão da higiene dessa criança e, por último, a segurança dessa criança, como é que está sendo feita aí toda essa parte de prevenção de acidentes. Então, a função do pediatra é muito importante. Então,
Então, até o 2º ano, a cada 3, 4 meses. Do 2º para o 5º ano, uma vez a cada 6 meses, ou seja, 2 vezes no ano. E a partir dos 5 anos, pelo menos uma vez por ano. E são esses, o que a gente precisa ver? É peso, é altura, nutrição, alimentação, vacinação, higiene, a prevenção de acidentes, e dar todo aquele conforto para a família e fazer o que a gente chama de medicina preventiva, que infelizmente no nosso país não existe essa cultura. Para o adulto praticamente não faz a prevenção. Eu acho que esse momento até ficou muito prejudicado pelos nossos 2 últimos anos, né, doutora? Porque assim, nem a criança dodói ou tal, o pai queria levar ao médico, né? Então, assim, fazia telemedicina sem e dúvida tal. nenhuma. Então, é um conceito que já não existia, que agora a gente tem que fortalecer muito para que haja conscientização. Em contrapartida, todo mundo está com mais atenção à saúde, né, doutora? Com certeza, eu acho que esses 2 anos de pandemia, uma das coisas boas foi que as pessoas começaram a notar um pouco mais, a se interessar mais pelo assunto Chamar saúde. a responsabilidade, né, doutora? Porque muito está nas nossas mãos, nos nossos Totalmente hábitos, na nossa trazer mão. Então, eu vou até Somente. falar de hábitos, foi bom que você falou, porque eu falei que eu estou fazendo agora um outro tratamento em paralelo, Sim. um tratamento ortomolecular, e a Esther fez diversos exames, vários exames, e também descobrimos que alimentos que a gente, quando a gente vai pesquisar, sabe que são alimentos que podem causar, né, infecção e tal, são alimentos um pouco mais inflamatórios, digamos, Sim. né, resumindo. Então, a gente conseguiu diagnosticar de que o organismo dela é extremamente inflamado. Ela é não gordinha? pode, e não pode com lactose, não pode com glúten, não pode com nenhum realçador de sabor. No exame, deu assim, super alterado, sabe? Assim, bem alterado. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado também, sabe, Michele? Para não escravizar a criança com relação a alimentos. Eu concordo plenamente que os embutidos, os industrializados, as bolachas recheadas, tudo isso a gente precisa ter um controle muito grande. Mas existe aí um certo, eu não diria modismo, mas um certo exagero, muitas vezes, em diagnósticos, especialmente em crianças, de intolerância à lactose, de alergia à proteína do leite de vaca, de alergia a corante, acidulante, conservante. E às vezes a criança fica com uma dieta tão restrita e passa a ter assim, até mesmo fica mal-humorada, fica triste, porque não consegue ter um grande... Quem é que não gosta de comer? Quem é que não gosta de pisar na jaca um dia e comer assim um monte de fritura? Né? Não dá para ser todo dia, tirar obviamente. Totalmente a gente precisa ter um complicado. pouquinho de cautela, sabe? Porque, infelizmente, existe aí uma linha que manda ser bem rigoroso, e a gente vê muitas vezes adultos que perdem muito peso e perdem muito rápido com aquelas dietas bem rigorosas, e a gente precisa ser um pouquinho assim flexível. Nesse caso, no caso da Esther, a gente fez todos esses exames porque o tratamento dela não estava chegando aonde devia. E aí o que ele percebeu? Que alguma coisa nesse caminho entre o medicamento e aonde ele deveria chegar, tinha alguns bloqueios. Entendi. E aí a gente foi entender o que estava acontecendo, e a gente percebeu que... E a Esther ainda era uma criança que mamava de manhã, na hora que acordava e na hora que dormia. Leite. Muito leite. E aí, e muito, inflamatório, né, e muito doutora? Tudo, né? Sim. E aí ele falou, bom, nesse momento, de acordo com o caso dela, a gente fez toda o exame sanguíneo, células, olhamos as células, as alterações que estavam tendo na célula e tudo, e aí teve que ter uma intervenção. Tanto que o médico falou assim, eu sou totalmente contra qualquer coisa radical, porque eu trabalho com estilo de vida, então não é uma coisa radical que você não vê a hora de acabar para você voltar a comer. É para sempre. É para sempre. Sim. Ele falou, o único momento da minha trajetória que eu vou ter que ser radical vai ser agora. Porque a gente quer que ela progrida
no Entendi. tratamento. Responda ao tratamento. Porque ela começou bem, ela foi regredindo. Já começou, o organismo não começou a responder, então toda semana a menina estava sendo furada, toda semana. E aí ficou, isso era muito mais triste para ela. Com certeza. Estar no médico o tempo todo, estar sendo furada o tempo todo. Já conseguiu ver algum resultado? Então, nós começamos tem 2 semanas com isso. É bem então recente. é recente. É muito pouco tempo. Então, né? a gente ainda está na fase de adaptação da alimentação. Graças a Deus, eu tô conseguindo contornar e está sendo até mais tranquilo do que eu imaginava, né? Mas ainda estamos inicial para ver como que o corpo vai responder, né? Então, eu acho que essa abordagem é interessante, é importante. Eu acredito, como médica, acredito numa abordagem aí mais integral, né? O ser humano é integral, Sim. né? Corpo, mente e espírito, Com né? certeza, E doutora. saúde é definida como um completo bem-estar físico, psíquico e emocional. Eu acho importante, mas assim, é importante a gente ter essa cautela, sabe? Dar uma olhadinha, ver se ela não sofre demais. E ela não é gordinha não, né? Não. Nunca foi. Ótimo. Não. Porque o obeso, a criança, o adulto com sobrepeso ou com obesidade, eles são inflamados. Entendi. Então, assim, Ela não... é por causa disso que na Covid, não por sei exemplo... também como que se era define tão- gordinho, né? Não, é normal. na curva de crescimento, Normal, assim, sabe? sim, Quando você sim, bota lá sim, o sim. IMC, Uhum. tem que estar entre -1 e +2. Aliás, menos 2 e +1. Não, ela tá dentro do padrão. Ela tem 5 anos, né? Sim. E vamos dar mais uma paradinha, minha gente, mas é bem rapidinho, então não se mova que a gente já volta. Voltamos e seguimos em frente com esse tema sensacional, né? Falar de púrpura, trazer informação, realmente tenho certeza que vai ajudar muita gente. Michele, você falou de algumas adaptações na rotina que você teve que fazer. Como é que está a rotina da Esther hoje? Olha, na verdade, assim, uma criança que faz tratamento de PTI, ela é normal, Absolutamente assim. normal. Não sente nada, ela não sente dor, ela não tem febre, ela não tem cansaço, não. Ela só sentia quando realmente a plaqueta estava muito baixa. Aí eu via que ela reclamava um pouquinho mais de dor na perna e que ela chegava cansadinha da escola, era batata. No dia seguinte eu ia lá, tava 8, 10, no máximo 10. Era sempre de 10 para baixo. Então, muito baixa a plaqueta, né? Então, assim, ela tem uma rotina normal. O que mudou agora foi a alimentação, que a gente realmente... Nós começamos a reformular. Então, eu falei, agora então a casa inteira. É isso que eu ia falar. Não adianta só ela. A Eu tenho importância até da um família trato com toda. meu Abraçar filho, né? isso, né? Eu tenho um E trato fazer- com meu filho, de 9 anos, que é o mais... E ele, mas como? Por causa Que da eu estéreo? tenho? Eu não tenho Isso nada deve ser a mais ver com difícil. isso. Eu falei, tem toda a família tem a ver com isso e tal. Sentamos, conversamos, explicamos. E eu fiz um trato com ele quando ele tivesse com muita vontade. A mamãe iria dar o dinheirinho para ele comprar um lanche na escola. A mamãe levaria ele para comer um sorvete fora, um chocolate fora, sem a presença da Esther. Não traríamos para casa. Sim. E aí eu, mãe, estou me virando nos 30, né? Ontem, domingo, eu tava fazendo cookie de chocolate, que ela amou, então eu comecei a fazer testes, receitinhas. Aí essa deu, essa não deu, eu não quis de jeito nenhum. Principalmente pro lanche da escola, que é o meu desafio, o lanche da escola. Porque a comida, arroz, carne, feijão e tal, isso daí é Salada, normal, isso é sim, normal. normal. Agora, o lanchinho da escola, o docinho que a criança gosta mais, o bolo que eu sempre fazia. Os aniversários que ela vai. Olha, Tivemos que uma momento. experiência. Ai, Primeiro aniversário de criança que ela foi. Foi triste. É. Olha, Foi entendo. triste. Ela não quis brincar, ela foi a primeira vez que ela se deparou com tudo aquilo e ela falou, isso daqui eu não vou posso, poder. é. Olha que coisa Aí a dona da festa pediu mil desculpas e tal, mas trouxe, ela tinha macarrão com carninha moída, tinha o extrato de tomate, tinha o realçador de sabor, tinha, mas eu dei, entre o bolo, entre o refrigerante e o docinho, vai Melhor molhinho o de carninha macarrão. É isso moída, aí. né? E tem E a aí questão também dei. de não, como a doutora falou, né? Também não precisa ser tão restrito Então, assim. E aí tinha uma batatinha palito, vamos comer batatinha, vamos comer o carninha, vamos... E aí aí deu certo, mas tem que Não, ir não é fácil. Se dosando. não é fácil para o adulto,
Imagine para uma Para criança de criança, 5 anos. Mas isso, Michele, você está de parabéns, porque esse envolvimento da família é fundamental. Fundamental. Eu digo para as mães de crianças que estão com sobrepeso, com obesidade, ou as diabéticas, eu falo, se a família não se envolver, não entender que toda a família tem que estar presente e participativa, não vai. Porque quando a criança é pequenininha, que ela não anda, não abre a geladeira, tudo bem, o pai compra um refrigerante, deixa lá, tal. Agora, quando a criança abre a geladeira e vê que tem refrigerante e ela não pode tomar, Não dá. Fica Não tem passando condição. vontade Não dá. o tempo inteiro. Não dá. E é importante que esses hábitos alimentares melhores venham para dentro de casa. Com certeza, Então, assim, é faz comer bem mais para todo mundo. É comer mais E foi isso que ela verdura, aprendeu. legumes, Ela está aprendendo que está hortaliça. fazendo bem para todo Exato. mundo. E fez, né, Michele? Sim, está legal. fazendo. Perdeu uns quilinhos, Michele. Fruta. Então, é importante que as crianças comecem a gostar disso. Porque o apelo do marketing para o consumo de comidas que não são adequadas nutricionalmente é muito grande. Muito. Enquanto que para as frutas, para a verdura, para o legume, para as hortaliças não tem nada. Então, é importante que a família traga isso para dentro e que discuta, que leve, que participe e que os pais deem um exemplo Com certeza. de comer. Não dá para falar para o menino comer salada se o pai e a mãe não comem. Com certeza. Michele, e o seu projeto? Olha, o meu projeto ele veio para realmente honrar esse processo, esse percurso que eu fiz, que é com relação à conscientização, à informação no diagnóstico e o tratamento na rede pública de saúde. Então, para campanhas, para mães, pais e toda a comunidade entender como se identifica, Sim. como é feito o diagnóstico e quais são os processos de tratamento. Ele tem na rede pública, ele não tem, até porque a imunoglobulina, por exemplo, é um medicamento de alto custo. O corticoide não, mas imunoglobulina sim. Se não tem a informação, ele nem sabe que ele tem esse acesso. Sim. Ele nem sabe como preencher, porque eu tive que fazer isso também, Realmente né, é uma carência de inicialmente. informação, né? Então, essa informação, esse caminho a percorrer, essa identificação de você olhar 1, 2, 3, 4, 5 manchas roxas nessa criança, Opa, tem alguma coisa errada. Entendi. Então, quando você tem essa informação, a sociedade num todo começa a guardar e proteger essa criança para que ela tenha um tratamento e para que ela não venha a sofrer algum trauma físico, cair, enfim, uma Ou que se faça um hemorragia, né? diagnóstico no momento, É. por exemplo, ela cai, se machuca, bate cabeça, faz um E galo aí? imenso, aí a situação é muito pior. Mas eu não tenho dúvida que a informação, a educação é a mais poderosa arma que transforma Exatamente. a humanidade. Então a gente precisa, em tempos de tanta fake news, em tempos de... certeza, Nós doutora. temos aí acesso à comunicação como nunca se teve. O que está acontecendo na Ucrânia, no momento desse, é capaz de você ligar a televisão, você sabe em tempo real o que está acontecendo. Então a informação nunca esteve tão fácil na palma da nossa mão. Acessível. Nunca. Isso mesmo. Nunca. De acesso, todos têm acesso a essa informação. Mas precisa uma informação de qualidade. Sim. Então, Michele, olha, parabéns por isso, porque realmente isso faz a diferença. A mãe está alerta para isso. A semana passada eu estive dando uma aula lá de doenças raras, que é uma outra dificuldade enorme que as pessoas têm de pensar, de fazer o médico pensar. Às vezes leva 5, 6, 8 anos. Essa pra mãe dar o estava diagnóstico. quase 2 anos sem ter um diagnóstico Olha. e nenhum profissional acompanhando essa criança. Olha isso. Doutora, né? esse comportamento vigilante dos pais, na hora que vai tomar um banho, É isso que eu ia fazer falar. uma análise, Hoje é os isso? pais não têm mais tempo, eles chegam em casa, a criança Sim. já está de banho tomado, ele vai pegar na creche, já está de banho tomado. Então é importante o pai ver a criança pelada, ver se tem alguma manchinha. Se Não tem alguma só coisa para diferente. PTI, Não, mas para Sim. tudo. se ela não levou né? uma mordida na escola, Isso, se é uma doutora. criança que não quer, por exemplo, que a mãe tire a cuequinha ou que tire a calcinha. Pra muitas pra já ficar coisas, em né? alerta. Poxa, por que está acontecendo isso? Então, os pais precisam estar mais atentos, precisam estar mais junto dessa criança, porque, infelizmente, o mundo está cheio de gente Com aí do certeza. mal, perversa, que
que usa aí as crianças para fazerem maldade e muitas vezes fazem uma pressão psicológica muito grave sobre essa criança, não deixando essa criança contar. Sim. Então, não percam, pais e mães, não deleguem para ninguém a educação dos seus filhos, não deleguem para ninguém esse amor pelo seu filho. Esse cuidado, né? Essa atenção, esse cuidado, deem banho, bota para comer, tenham o seu momento, procurem ter o seu momento diário de conversa, que seja 10, 15 minutos por dia, bota eles para dormir, converse como é que foi o dia, o que é que aconteceu, estabeleçam essa confiança na relação, porque é assim que você vai estar junto do seu filho para uma eventualidade aí de um problema que ele tiver, ele vai ter em você a pessoa de maior confiança. Né? Inclusive aconteceu assim, quando eu fiz até essa live, quando eu propus esse projeto, essa foi a minha primeira intuição, fazer com que os pais olhem para os seus filhos. Entendi. Olhem, porque eles vão olhar, eles vão identificar se está tudo bem ou se tem alguma coisa de errado, né? Está transmitindo a sua experiência, exatamente. né, Michele? E ali, por exemplo, na live, a informação de qualidade, né? Tinha uma médica e aí eu falei para a Esther, chama suas amiguinhas e fala para as mamães conectarem. E a amiguinha dela estava conectada e a mãe depois da live me ligou e falou assim, amiga, obrigada, agradeceu. E falou assim, ó, a Gabi olhou e falou assim, mamãe, então quando eu ver o roxinho na Esther, eu vou cuidar dela. Isso, eu vou ser a cuidadora bonitinho. dela na Olha escola que para ela não legal. cair, para ela ninguém machucar ela, né? Então é todo mundo com a informação, até para entender, não tirar o sarro porque a criança tá toda roxa. Sim, Isso traz uma série de atitudes Não, isso daí que acaba se desenrolando ali vários outros momentos de maior apego, de maior carinho, de maior atenção, de maior cuidado e de empatia, né? De se botar ali no lugar do outro e tentar entender o que é. Então a professora, todo mundo já entendendo, isso fica muito melhor. Mas você está de parabéns, viu, Michele? Com certeza. Muito bacana. E conta comigo aí se eu puder ajudar, se eu puder contribuir com alguma coisa. Estou aí sempre à disposição, informação aí para poder... Eu acho que, na verdade, a gente tem que dar até parabéns para você, Olga, por Obrigada, trazer esse Michele. tema aqui. Porque, assim, aqui a gente teve uma aula Com também, certeza. né? Eu tive várias aulas com todos os profissionais que eu passei e a gente teve uma aula com a doutora Natasha que, de forma muito simples, de forma clara, pôde transmitir até quando alguém ouvir falar de púrpura, vai lembrar Com disso certeza. tudo, vai lembrar da Esther, vai lembrar que a gente está nesse apelo de conscientização e informação. E eu quero agradecer as duas por ter vocês, ter o prazer, a honra de ter vocês aqui comigo, trazendo informação de qualidade, você compartilhando sua experiência e a gente chegando na casa de todo mundo, né, dos nossos telespectadores aí, acrescentando na vida de cada um. Michele, muito obrigada, a primeira vez aqui, a primeira de muitas, as portas aqui do programa estão abertas para você. Então, eu quero que você retorne aqui. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Elga. Obrigada, doutora Natasha. Obrigada a todos que nos acompanham. Realmente, estou muito feliz de estar aqui a primeira e eu espero que seja de muitas outras. Espero ter contribuído com você que está aí nos assistindo. Eu tenho certeza que alguma informação deve ter entrado aí, não só para você e a sua família, mas para também ser porta-voz aí no seu hall de amigos, na sociedade, na escola, em todos os lugares que você for, você poder ser esse porta-voz de uma informação, de conscientização e de prevenção, de amor, principalmente, aos seus filhos. Sensacional. E doutora Natasha, olha, mais um dia aqui, sempre acrescentando na vida de todos. Sempre é um prazer tê-la aqui comigo. E sempre suas pautas são maravilhosas e tem um impacto muito grande na vida de quem está nos assistindo. Eu estou tão feliz, a primeira vez sem máscara aqui no programa. Mais de 2 anos Mais de de pandemia. 2 anos. E é a primeira vez que eu me sinto absolutamente segura de não colocar vocês em risco, né? Eu fiquei muito feliz. Todos vacinados e a gente aqui conversando numa distância adequada. E eu fico muito feliz também de poder aí tirar a máscara, mas eu vou confessar, ainda não é no meu dia a dia que eu tô sem máscara ainda não, entendeu? Eu acho que a gente precisa ainda manter aí alguns cuidados, principalmente os pacientes acima de 70 anos, pacientes com comorbidades, pacientes com imunodeficiência e os não vacinados. Esses pacientes eu ainda recomendaria usar
máscara mais um tempo, hein? Mas é uma felicidade muito grande você se sentir E tranquila é em tirar pelo menos libertador, aqui né? no programa e todo mundo poder te ver, É né? libertador, porque eu acho que sempre eu tô de máscara. Todas Mas as por quê? entrevistas, Porque todas. lá dentro do laboratório, a gente está muito em contato com pacientes, então Sim. o risco é para vocês, né? Eu certeza. me protegia de contaminar vocês. Mas eu agradeço, Elga, mais uma vez por estar aqui, me sinto absolutamente em casa. Michele, olha, que bacana, eu já tinha uma admiração muito grande por você e te admiro ainda mais por colocar e por trazer esse problema para todos. Isso é importante. Muitas vezes as mães têm uma outra postura de se recolher, de não Sim. querer falar, porque até mesmo por preconceito. Mas não, a gente precisa trazer informação, divulgar e pedir. Se eu tivesse que dar um conselho para os pais, era que pai e mãe reparem nos seus filhos, estejam atentos a eles, tenham seus minutos diários ali com ele, conversando, observando, fisicamente e emocionalmente também. Isso é muito importante, porque se a gente tem crianças saudáveis, a gente vai ter jovens e adultos saudáveis. Então a gente precisa investir nas nossas crianças, a gente precisa ter esse olhar de amor com nossas crianças. Era isso. Estou sempre à disposição. Sempre. E nós sempre vamos estar lá, ó, convidando para você estar aqui com a gente sempre. Todo mês, né, doutora? Opa, é um prazer. Michele, mais uma vez, obrigada, doutora. Obrigada e até a próxima. Obrigada, até a próxima. E o Elg Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, aproveita a oportunidade. Pega o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, já deixa a sua mensagem. Ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.